Sejam bem-vindos ao segundo bloco, assim que é, do Time Saúde e Bem-Estar, nesta primeira edição do ano 2015, num dia em que damos especial atenção às doenças diarreicas. E por agora quero também convidar o caro telespectador a interagir connosco através do 84-555-0055. E dando continuidade à nossa conversa, eu gostava agora de saber... Existem várias crianças que nesta época chuvosa, não é? Brincam nas águas paradas e sujas. Quais são os riscos que estas crianças correm? Diligência. Bom, só do fato de estarem a brincar já na água suja das chuvas já é um mau indicativo, porque aquelas águas já se sabe que são águas contaminadas e que têm maior probabilidade de transmitir as doenças para esses menores. Entretanto, um dos maiores problemas, um dos maiores riscos é que essas crianças possam contrair doenças diarreicas, porque quando elas estão lá a brincar ou vão lá tomar banho, é muito fácil que em algum momento possam deixar escapar um pouco daquela água e consumirem. Então, ali estão sujeitas ao risco de contrair as doenças diarreicas. Ok. Sim. E não só doenças diarreicas, não é? Não só as doenças diarreicas, não só as doenças diarreicas. Temos também a questão das doenças, da xistosomia, não é? Em que também o agente causador tem estado mais, gosta de estar... A situação da xistosomia. E em que consiste a xistosomia? Em que consiste? Quem vai definir? Porque para mim é um conceito totalmente diferente, novo. Bom, a xistosomia é a doença que é mais conhecida pela bilharciose. Okay. Então, esta doença manifesta-se mais pela dor a urinar, não é? E a urinar sangue. É uma infecção que acontece ao nível da bexiga. É uma infecção que acontece ao nível da bexiga. Entretanto, quando a criança está lá a brincar naqueles charcos, naquelas águas estagnadas, pode-se dar o caso de estar lá o agente que pode penetrar na pele da criança durante o período que estiver a brincar nas águas estagnadas. Ok. E então qual é a recomendação que deixa ficar para os pais encarregados de educação que por vezes nem sabem que os seus filhos têm brincado nas águas paradas ou mesmo veem, mas não, acham que não existe nenhum risco dessas crianças prejudicarem a sua saúde? Diligência. Bom, a recomendação a dar não é nada mais, nada menos que consciencializar as crianças, independentemente da idade delas, elas estão em altura, acredito eu, de poderem perceber uma mensagem que é passada pelos pais, né, que é relativa ao cuidado da própria saúde deles. Então é obrigação dos pais, não é, falarem com as crianças, informarem com muita persistência que não podem brincar nas águas estagnadas, porque elas são fontes de transmissão de doenças. Ok. Sim. E as famílias e comunidades têm a consciência dos impactos na saúde, dos problemas de saneamento do meio? Angélica. Sim, desculpa. Eu questionava se as famílias e as comunidades têm a consciência dos impactos na sua vida, dos problemas de saneamento do meio? Sim, as famílias têm a consciência de que... Desculpa, acho que eu não... Diligência, podia dar continuidade a esta resposta? Sim, as famílias têm consciência, acredito eu, do impacto, não é, dos problemas do saneamento do meio, porque elas mesmas, em algum momento, quando a gente está em atividade lá do campo, elas mesmas acabam dizendo: nós estamos nessa situação porque estamos com problema do lixo. Até algumas acabam dizendo: nós mesmos, alguns têm problema de cuidar, ou seja, se calhar da própria limpeza, da sua própria casa, não é? Então, elas mesmas estão em altura, em algum momento, de dizer que não, o problema de saneamento do meio tem alguma implicação para a própria saúde. Então, é de se acreditar que elas têm o conhecimento sobre o impacto dos problemas que o saneamento pode causar à saúde delas. Okay. E o que cada família deve fazer para promover o saneamento do meio? Porque existem famílias que têm noção, mas não sabem como fazer chegar a mensagem às outras famílias. Como é que podem fazer para promover o saneamento do meio? Bom, para poder promover o saneamento do meio, as famílias, em primeiro lugar, elas mesmas devem ser um exemplo, não é? Para que o meu vizinho possa ver algo em mim e admirar e passar a fazer, eu tenho que ser um exemplo. Eu é que tenho que ser a pioneira. Eu é que tenho que começar. Então, as comunidades ou as famílias
têm essa missão, não é? Cuidarem muito bem do seu espaço, fazer a limpeza, a remoção dos resíduos sólidos, fazer um acondicionamento adequado aos resíduos sólidos, não é? Eliminar os charcos na medida do possível. Isso é uma forma exemplar de mostrar aos outros dentro da comunidade que, sim senhora, eles mesmos estão empenhados, estão preocupados em querer manter o espaço bem conservado e limpo, livre de problemas. Exato. E sentem que hoje em dia as pessoas têm feito este tipo de coisa e, acima de tudo, têm de uma ou de outra maneira passado a informação aos vizinhos? Quando recebem pessoas na unidade sanitária, sentem que têm a informação dentro de si? Acatam devidamente? Sim, a nossa comunidade acata devidamente, porque sempre que fizemos visitas na comunidade, vimos que a limpeza é boa nas suas residências, enterram o lixo. Então, esse é um dos exemplos que aquela pessoa passa para as suas vizinhas lá na própria comunidade. Okay. E tem recebido muita gente nas unidades sanitárias que estejam nesta altura a padecer de doenças diarreicas? Sim, temos recebido alguns casos. Temos recebido e são casos esporádicos, não são casos que aparecem de um único distrito. Ok. Diligência, o que tem a dizer? É exatamente o que a colega acabou de dizer, né? Tem aparecido casos, mas são casos que ainda dentro daquilo que é o parâmetro, estão dentro daquilo que é o parâmetro normal dos casos que são notificados nesta época do ano. Então, ainda não excederam aquilo que são os limites consideráveis. Estão a aparecer, mas ainda dentro da situação controlada. Okay. Estamos também continuamente a fazer um segmento, um trabalho de campo, não é, que consiste em consciencializar as pessoas, né? Visitamos as famílias para consciencializarmos, conversamos lá com as famílias sobre as boas práticas de higiene, sobre as formas como devem fazer o tratamento da água para o consumo, o cuidado que devem ter com os alimentos, principalmente durante essa época, para evitar que possam contrair as doenças diarreicas. Muito bem, tocou aqui num aspecto muito, mas muito importante, quanto como o indivíduo pode cuidar da água. Quais são as dicas que tem a deixar para que o caro telespectador aí de casa possa cuidar da melhor maneira da água? Para cuidar da melhor maneira a água, devemos ferver a água e devemos tratar a água com certeza. Certeza é um purificador. Usamos 25 litros de água. Exato. E uma tampinha de certeza. Deitamos no bidão, agitamos, deixamos lá 30 minutos e aquela água já pode ser consumida. Deve estar bem tapada a água, não podemos deixar a água aberta. Ou mesmo ferver a água. Ferver a água, sim, também é uma boa medida de tratamento da água. Okay. E onde é que se deve guardar? Porque existem pessoas que deixam os bidões de qualquer maneira fora de casa, alguns deles. Como é que devemos conservar esta água? Onde é que devemos guardar para que, a posterior, não possamos ter uma água suja devido às chuvas e por aí fora? A água deve estar bem tapada e num lugar fresco. Okay. Não podemos deixar o recipiente aberto sempre que ferver a água. Deixar a água arrefecer, depois pode-se consumir, mas tem que estar sempre tapada. Nunca deixar a água aberta. Okay. Diligência, tem algo a acrescentar? Bom, talvez acrescentar que em relação, estava a perguntar acerca dos melhores locais onde as famílias podem conservar a água. Bom, essa é uma situação que é definida mais pelo próprio ambiente familiar. Mas a ideia, a informação que a gente tem passado para as famílias é exatamente a que a minha colega acabou de referir e que a gente tem consciencializado as pessoas. Depois de tratar a água, não basta só tratar. Temos que mantê-la em condições, não é, que permite que aquela água possa estar lá por um determinado tempo em boas condições para o consumo. Porque não vale a pena a gente tratar a água e deixarmos o recipiente exposto, aberto, não é, em que em qualquer momento toda a sujidade volta a entrar em contato com a água. Então, se puder aconchegar o recipiente na cozinha ou num outro lugar que esteja fechado, de preferência, que não há muito contato com o ambiente exterior. Exato. Sim. E quanto aos alimentos, como cuidar deles? Os cuidados para os alimentos são os mesmos. Lavar sempre lavar o alimento com água limpa. Com água limpa e tapar os alimentos. Nunca também deixar expostos aqueles alimentos.
E em relação às frutas que já vamos comendo sem ferver, né, sem entrar no fogo, deve-se lavar muito bem, esfregar bem a fruta para o seu consumo. Ok. E diligência, como é que estamos em termos de educação ambiental nas escolas e nas comunidades? Bom, em termos de educação ambiental nas escolas, nas comunidades, é um tema que temos levado na agenda, nas atividades de rotina que a gente tem feito de visita às escolas, assim como às comunidades também, de modo a consciencializarmos as comunidades e aos alunos que são o futuro, né, do nosso país, que elas devem saber cuidar do ambiente para que o ambiente não possa ser degradado e que amanhã nos cause problemas de saneamento e outros ligados à saúde. Ok. Sim. E quando se fala agora de alguns desafios que ainda terão que enfrentar, quando se fala de promover a educação ambiental, o saneamento do meio, quais são os desafios que ainda terão que enfrentar e que possivelmente poderão conseguir alcançar? Bom, os desafios que provavelmente teremos que enfrentar, para além do desafio da educação ambiental, é exatamente isso que está a perguntar. Desculpa, não sei se eu percebi mal a questão. Bom, temos os outros desafios também na nossa própria área de saúde, não é? A gente já vem trabalhando tanto, já vem dando muito, não é? Pelas comunidades, pela saúde e o bem-estar das comunidades. Então temos mais um desafio, que é continuar com a nossa missão e a passarmos a informação como deve ser às pessoas e a envolvermos cada vez mais as comunidades para que elas possam estar mais próximos e terem essa responsabilidade também de cuidarem da saúde deles próprios para o próprio bem deles. Okay. Esse é mais um desafio. Okay. E hoje tem alguns desafios a acrescentar? Não. E hoje em dia estão a acontecer vários estragos devido às chuvas. Sim. Que lições podemos nós tirar dos estragos que a chuva está a causar em muitos lugares do país? O que as pessoas deviam, de uma ou de outra maneira, acabar por reter para possivelmente mudar de atitudes? Diligência. Bom, quanto a essa questão, é visto que realmente quando estamos nessas situações, a nossa verdade, ou seja, a verdade daquilo que está a acontecer vem à tona. Exato. Entretanto, um dos desafios ou uma das questões que é nos colocada à prova, acredito eu, seja a questão da melhoria das condições do saneamento. Estamos a falar muito das questões das inundações, não é? Então, esse é mais um dos problemas, uma das questões que a própria condição calamitosa já nos vem colocar um desafio pelo qual devemos prestar atenção para as próximas vezes. E para aqueles que querem ter um pouco mais de informações acerca de diversas doenças diarreicas, como é que podem fazer? Bom, para poder se informar melhor em relação às doenças diarreicas é muito simples. Nas unidades sanitárias, em todas as unidades sanitárias, temos lá os setores que são conhecidos como sendo setores de saúde pública, onde as pessoas podem lá buscar melhor informação em relação aos problemas das doenças diarreicas, podem lá fazer uma questão, podem lá buscar alguns esclarecimentos relativos a algumas situações que se calhar estejam a acontecer realmente com as próprias comunidades, de forma a sanar essas dúvidas. Existem algumas palestras também que são levadas a cabo? Exatamente. Nas nossas atividades de rotina já inclui as atividades das campanhas de educação para a saúde. Essas atividades que são realizadas nas unidades sanitárias e também nas próprias comunidades, nestas visitas às famílias que temos realizado. Okay. E é importante também fazermos um refresh daquilo que são os sintomas e sinais das doenças diarreicas, de igual modo da cólera, porque existem pessoas que podem estar somente a ligar-se ao programa agora e nada melhor que fazer com que você possa saber quais os sinais e sintomas, se tiver um familiar ou mesmo um amigo, para que possa levá-lo de imediato a uma unidade sanitária. Angélica, podíamos fazer um refresh daqueles que são os sintomas e sinais da cólera e das doenças diarreicas? Bem, os sinais das doenças diarreicas, a pessoa começa com diarreias repetidamente, 3 ou 4 vezes por dia, tem vômitos, tem dores estomacais. Então, essa pessoa, sempre que tiver esses sinais e sintomas, deve se dirigir à unidade sanitária mais próxima.
Okay. E Diligência, quais as principais causas destas doenças? Bom, as principais causas das doenças diarreicas é a questão que eu já havia referido, que é a questão da ingestão, não é, dos alimentos ou consumo de uma água que esteja contaminada. Então, essa é a principal via, não é, de contaminação pelas doenças diarreicas. Okay. E sempre que se contrai uma doença diarreica, presume-se que tenha consumido algum alimento ou consumido a água que tenha entrado em contato com o agente causador da doença. E deve ser de imediato a uma unidade sanitária. E tem que de imediato ser levado o paciente à unidade sanitária e durante esse percurso todo, aquelas dicas que falamos durante a entrevista, de que tem que estar a fazer a reidratação oral. Estamos a falar da questão da mistura que a minha colega referiu, falou que a família tem que preparar caso tenha lá mistura, mas caso não tenha mistura lá disponível em casa, pode ferver a água, deixar arrefecer e durante o percurso para o hospital vai dando aquela água para repor os líquidos que estiver a perder. Okay. E quando são situações dessas, não se pode levar muito tempo em casa. Tem que de imediato levar o paciente para a unidade sanitária para que possa ter um atendimento atempado de modo a salvar aquela vida. E existem pessoas que quando têm alguns sintomas de doenças diarreicas ou mesmo cólera, optam em automedicar-se. Quais podem ser as consequências que podem advir da automedicação? Diligência. Bom, a automedicação, ela não é indicada para ninguém, não é indicada. O conselho que se dá é que a pessoa apresentou sinais ou sintomas de uma diarreia, não é? Tem que de imediato dirigir-se à unidade sanitária. Porque o impacto, ou seja, o resultado dessa automedicação pode ainda vir a dar numa situação que seja ou possa estar fora do controle da própria equipe de saúde. Então, o mais indicado é sentir o problema, levantou-se e dirigiu-se à unidade sanitária, que é o lugar mais indicado para poder tratar o problema. Ok. E qual é, em jeito de fecho, a mensagem que tem a deixar ficar para os telespectadores quando se fala de doenças diarreicas, cólera, malária, todas as doenças que podem advir da época chuvosa? A principal recomendação que deixamos é que sempre que tivermos um doente em casa, devemos levar à unidade sanitária. Mas uma das mensagens chaves para doenças diarreicas, lavar as mãos antes de comer, depois de usar a latrina, devemos lavar as mãos. Tratar bem a água, lavar os alimentos. Sim, essas são algumas dicas que deixamos para a nossa comunidade. Ok. Tem algo a acrescentar? Sim, acrescento um bocadinho em relação às recomendações dos cuidados que devem ter ou as mensagens chaves que devemos deixar patente em relação à prevenção das doenças diarreicas. Temos também a questão do uso das latrinas ou das ditas casas de banho. É importante que as pessoas tenham mais o hábito de fazer as suas necessidades dentro, não é, de uma latrina e que esta latrina ou que esta casa de banho seja mantida limpa e bem tapada, que é para evitar a proliferação das moscas, que é um outro vetor também principal para transportar a doença do local para um outro ambiente. Há que salientar esta parte, não é? Sim, há que salientar esta parte. Não basta só usarmos a latrina. Exato. Temos que usar a latrina, mas também temos que manter aquela latrina em boas condições de higiene. Ok. Sim. Estas foram algumas dicas deixadas para os nossos telespectadores quando se fala de doenças diarreicas, principalmente a cólera, visto que estamos em época chuvosa, nada melhor que advertir o caro telespectador. E quero neste momento também aproveitar para agradecê-las muito pela presença e até uma próxima oportunidade. Obrigada. A gente é que tem mesmo a agradecer pela oportunidade que tivemos de podermos estar cá e falarmos de um assunto que é tão relevante para a saúde pública, que é o problema das diarreias e o saneamento do meio. Exato. E dizer ao telespectador para que tenha um pouco mais de atenção nos seus hábitos diários. Lavar sempre bem os alimentos, lavar devidamente as mãos e, acima de tudo, cuidar bem daquilo que faz parte do nosso meio. Foi desta forma que levei a primeira edição do ano 2015 do Time Saúde e Bem-Estar, com promessa de voltar na próxima semana no mesmo horário. Até lá!